Olá, amigos e seguidores do canal, preparados para o encerramento apoteótico aqui do romance Drácula? Bom, é hoje. Hoje, então, vamos para a 14ª postagem, capítulos 26 e 27. Como combinado, nada de introdução, então vamos direto aqui à narração dos dois capítulos finais. Agora, eu pediria a vocês que, ao final, aguardassem, porque eu vou apresentar, também eu disse isso no post para a comunidade, eu vou apresentar todos os narradores, a imagem deles, uma mensagenzinha e os personagens que eles interpretaram. É um final interessante, leva 2 minutinhos, não custa vocês aguardarem assim que acabarem de ouvir. Mas é isso aí, vamos diretamente ao romance Drácula, 1897, uma obra mestra de Bram Stoker, capítulos finais 26 e 27. Espero que vocês tenham gostado. Drácula, capítulo 26. Diário do Dr. Seward, 29 de outubro. Isto foi escrito no trem de Varna para Galatz. Na noite passada, todos nos reunimos um pouco antes do pôr do sol. Cada um de nós havia feito seu trabalho o melhor que pôde. No que diz respeito a pensamento, esforço e oportunidade, estamos preparados para toda a nossa jornada e para nosso trabalho quando chegarmos a Galatz. Quando chegou a hora habitual, a Sra. Harker se preparou para seu esforço hipnótico. E após um esforço mais longo e intenso por parte de Van Helsing do que o normalmente necessário, ela entrou em transe. Geralmente ela fala com uma sugestão, mas desta vez o professor teve que fazer perguntas e insistir bastante nelas, antes que pudéssemos aprender algo. Por fim, sua resposta veio. Não consigo ver nada. Estamos parados, não há ondas batendo, apenas um redemoinho constante de água correndo suavemente contra a marra. Consigo ouvir vozes de homens gritando perto e longe, e o som das remadas e rangidos dos remos nos toletes. Um tiro é disparado em algum lugar. O eco disso parece distante. Há passos marchando acima de mim, e cordas e correntes sendo arrastadas. O que é isso? Há um clarão de luz. Posso sentir o ar soprando sobre mim. Ela então parou. Tinha se levantado como por impulso, de onde estava deitada no sofá, e levantou ambas as mãos, com as palmas para cima, como se estivesse erguendo um peso. Van Helsing e eu trocamos olhares de entendimento. Quincy arqueou ligeiramente as sobrancelhas e olhou para ela com atenção, enquanto a mão de Harker instintivamente apertava o cabo de seu cúcre. Houve uma longa pausa. Todos sabíamos que o momento em que ela poderia falar estava passando, mas sentimos que seria inútil dizer qualquer coisa. De repente ela se sentou e, ao abrir os olhos, disse docemente: Você gostaria de uma xícara de chá? Você deve estar tão cansado. Só podíamos fazê-la feliz, então concordamos. Ela se apressou para fazer o chá. Quando voltou, Van Helsing disse: Vocês veem, meus amigos, ele está perto da terra. Ele deixou seu caixão. Mas ele tem que chegar à terra firme. À noite ele pode se esconder em algum lugar, mas se ele não for carregado até a terra, ou se o navio não tocar a terra, ele não pode alcançá-la. Nesse caso, se for à noite mudando sua forma, ele pode saltar para a terra, como fez em Whitby. Mas se o dia amanhecer antes que ele chegue em terra, então, a menos que seja carregado, ele não pode escapar. E se for carregado, então os homens da alfândega podem descobrir o que a caixa contém. Assim, se ele escapar nessa noite ou não, depende só de nós, senão será perdido para sempre. Podemos ainda chegar a tempo, pois se ele não escapar à noite, ele deve vir de dia, encaixotado e à nossa mercê, pois de dia ele não é seu verdadeiro eu, fraco e visível, e assim será descoberto. Não havia mais nada a ser dito. Então, esperamos pacientemente até o amanhecer, momento em que poderíamos aprender mais com a Sra. Harker. Logo pela manhã, ouvimos com ansiedade contida por sua resposta em transe. O estágio hipnótico demorou ainda mais do que antes. E quando o tempo restante até o nascer do sol era tão curto que começamos a perder a esperança,
Van Helsing pareceu entregar toda sua alma ao esforço. Por fim, em obediência à sua vontade, ela respondeu. Tudo está escuro. Ouço água batendo ao meu nível e algum rangido de madeira sobre madeira. Ela fez uma pausa e então o sol nasceu. Devemos esperar até esta noite. E é assim que estamos viajando em direção a Galatz em uma onda de expectativa. Devemos chegar entre 2 e 3 da manhã. Mas, já em Bucareste, estamos 3 horas atrasados, então não podemos chegar até o sol ter nascido. Assim, ainda podemos ter mais mensagens hipnóticas da Sra. Harker. Talvez elas possam lançar mais luz sobre o que está acontecendo. Mais tarde, o pôr do sol veio e se foi. Felizmente ocorreu no momento em que não havia distrações. Pois se tivesse ocorrido enquanto estávamos em uma estação, talvez não tivéssemos conseguido a calma e o isolamento necessários. A Sra. Harker entrou no transe hipnótico mais facilmente do que pela manhã. Temo que seu poder de ler as sensações do Conde possa desaparecer justamente quando mais precisarmos dele. Parece-me que sua imaginação está começando a funcionar. Enquanto ela esteve no transe, até então se confinou apenas às impressões mais simples de fatos. Se ela agora está sendo influenciada pela imaginação, isso pode nos enganar. Se for verdade que o poder do Conde sobre ela desapareceria com o conhecimento adquirido, seria um final feliz. Mas temo que isso não seja verdade. Quando ela falou, suas palavras foram enigmáticas. Algo está indo embora. Posso senti-lo passar como uma rajada de vento. Posso ouvir distantes sons confusos, como de homens falando em línguas estranhas, água caindo ferozmente e uivo de lobos. Ela parou e um calafrio percorreu seu corpo, aumentando de intensidade por alguns segundos, até que no final, ela ficou como que em paralisia. Não disse mais nada, mesmo diante das insistentes perguntas do professor. Quando acordou do transe, estava fria, exausta e abatida. Mas sua mente estava aberta. Ela não conseguia se lembrar de nada, mas perguntava o que havia dito. Quando foi contada, ela refletiu profundamente, por muito tempo e em silêncio. 30 de outubro, 1h da manhã. Já estamos em Galatz, e talvez eu não tenha mais tempo para escrever depois. O nascer do sol desta manhã foi ansiosamente aguardado por todos nós. Sabendo da dificuldade crescente em induzir o transe hipnótico, Van Helsing começou seus passes mais cedo do que o habitual. No entanto, não surtiram efeito, até que, no horário habitual, ela cedeu com muito mais dificuldade. Apenas 1 minuto antes do nascer do sol. O professor perdeu pouco tempo com perguntas. A resposta veio com rapidez igual. Tudo está escuro. Ouço a água girando ao nível dos meus ouvidos e rangido de madeira sobre madeira. Gado mugindo ao longe. Há outro som, uma espécie de... Ela parou e ficou pálida, com os olhos esbugalhados. Continue agora. Fale, ordena. Disse Van Helsing, com voz angustiada. No mesmo momento em que o desespero dele aumentava, o sol nascente avermelhava o rosto pálido da Sra. Harker. Ela abriu os olhos e todos nós nos sobressaltamos quando ela disse, doce e aparentemente com total indiferença. Oh, professor, por que me pede para fazer o que sabe que não posso? Não me lembro de nada. Então, vendo o olhar de espanto em nossos rostos, ela disse, olhando de um para outro com um olhar confuso. O que eu disse? O que fiz? Não sei de nada, apenas que estava deitada aqui, dormindo, e ouvi você dizer, continue, fale, eu ordeno agora. Parece tão estranho ouvir você me mandar assim, como se eu fosse uma criança má. Oh, senhor Mina, disse ele gentilmente. Se prova fosse necessária, de como eu amo e honro você, quando uma palavra para o bem, falada mais seriamente do que nunca, pode parecer estranha, porque é para ordenar aquela a quem tem o orgulho de obedecer. Os apitos estão suando. Estamos chegando em Galatz. Estamos em chamas de ansiedade e expectativa.
Diário de Mina Harker, 30 de outubro. O Sr. Morris me levou até o hotel onde nossos quartos tinham sido reservados por telégrafo, sendo ele quem podia ser poupado por falar menos a língua estrangeira. As forças foram distribuídas como tinham sido em Varna, exceto que Lord Godalming foi com o vice-cônsul por ter mais patente e ser uma garantia para o oficial, estando este muito ocupado. Jonathan e os dois foram até o porto para saber mais sobre a chegada do Czarina Catherine. Mais tarde, Lord Godalming retornou. O cônsul está ausente e o vice-cônsul está doente. Então, o trabalho de rotina continua. Diário de Jonathan Harker, 30 de outubro. Às 9 horas, o Dr. Van Helsing, Dr. Seward e eu visitamos os Srs. Mackenzie e Steinkopf, representantes da companhia londrina Hapgood. Eles haviam recebido uma carta de Londres, em resposta ao pedido telegráfico de Lord Godalming, pedindo que prestassem toda a ajuda possível. Foram muito gentis e corteses, e nos conduziram imediatamente ao navio Czarina Catherine, que estava ancorado no porto fluvial. Lá encontramos o capitão, de Nelson, um homem grisalho que nos contou sobre a viagem. Disse que em toda a sua vida nunca havia feito uma travessia tão rápida. Homem, disse ele, isso me deixou com medo, pois esperávamos ter que pagar por isso. Foi alguma sorte rara, pois vencemos até a média. Nunca vi um vento como aquele, desde Londres até o Mar Negro, como um empurrão constante. O próprio diabo estava nos conduzindo em seu veleiro para cumprir o seu propósito. E não vimos uma única luz durante todo o trajeto. Quando passamos por Gibraltar, nem conseguimos enviar sinais. Até chegarmos aos Dardanelos, tivemos que esperar por permissão para passar, mas nunca avistamos qualquer navio ou coisa parecida. Num momento pensei em baixar as velas e recuar, mas achei que se o diabo quisesse nos lançar ao Mar Negro rapidamente, então ele faria isso, com ou sem permissão. Fizemos uma viagem rápida e não tivemos problemas com os donos do navio, nem dano ao nosso tráfego. E o velho monge que nos contratou parecia muito grato por não o impedirmos. Essa mistura de simplicidade e superstição com um toque de raciocínio comercial levou Van Helsing a dizer: Meu amigo, esse diabo é mais esperto do que muitos pensam, mas ele sabe quando encontrar alguém à sua altura. O capitão não se ofendeu com o comentário e continuou. Quando passamos pelo Bósforo e os homens começaram então a resmungar, alguém, os romanos, veio e pediu que jogássemos ao mar uma grande caixa preta que havia sido embarcada em Londres. Eu os vi espreitando o sujeito e fazendo o sinal da cruz com 3 dedos toda vez que o viam para afastar o mal. Mas a superstição dos estrangeiros é simplesmente ridícula. Eu mandei aquilo embora do meu negócio bem rápido, mas quando a névoa nos envolveu, parecia que estávamos de volta ao ponto de partida. E eu pensei em algo, mesmo sem acreditar que fosse novamente aquela caixa. Bem, seguimos em frente e, como o velho disse, se o diabo quer que cheguemos lá, ele nos levará. E se não, bem, tentaríamos de outro jeito. E com certeza havia um vento constante e águas calmas o tempo todo. E não foi até que o sol da manhã atravessasse a neblina que encontramos... Estávamos agora no rio, em frente a Galates. Os romanos estavam agitados, querendo que retirássemos a caixa imediatamente e a abríssemos ali mesmo. Tive de discutir com eles sobre isso até conseguirmos. Finalmente, quando o último deles saiu do convés, com um aperto de mão, eu já os havia convencido de que, fosse aquilo obra do diabo ou não, era propriedade dos donos do navio e estava sob minha responsabilidade, e que resolveríamos lá no Danúbio. Eles queriam pegar a caixa e jogá-la no rio imediatamente, pois estava marcado Galates via Varna, e pensavam que eu a deixaria ali e não cuidaria mais dela.
Não descarregamos naquela noite, pois tivemos que permanecer ancorados. Mas pela manhã, bem cedo, 1 hora antes do nascer do sol, um homem embarcou com uma ordem vinda da Inglaterra para receber uma caixa marcada com o nome Conde Drácula. Com certeza aquela caixa era a dele, pois o pedido se referia a uma caixa feita sob medida. Ela tinha cerca de 2 metros de altura e fiquei feliz de me livrar daquela maldita coisa, pois eu mesmo estava começando a me sentir inquieto com ela. Se o diabo deixou alguma bagagem a bordo, acho que era mais assustadora do que isso. E qual é o nome do homem que a levou? Perguntou Van Helsing, tentando conter a ansiedade. Vou lhe dizer, respondeu ele, indo até sua cabine e retornando com um recibo assinado. Immanuel Hildesheim, Burgenstrasse 16. Era esse o endereço. Foi tudo o que o capitão sabia. Então, fomos até lá imediatamente. Parágrafo 17. Encontramos Hildesheim em seu escritório. Um judeu do tipo teatral do Teatro Adelphi, com um nariz de ovelha e olhos rápidos. Seus argumentos eram pontiagudos como agulhas. Ele usava pontuação exagerada e, com alguma barganha, ele nos contou o que sabia. Isso acabou sendo bem importante. Ele havia recebido uma carta do Sr. de Ville, de Londres, instruindo-o a receber, se possível, antes do desembaraço aduaneiro, uma caixa que chegaria a Galatz no navio Tsarina Katerina. Esta caixa ele deveria entregar a um tal de Petrov Skinski, que lidava com os eslovacos que trabalhavam na área portuária. Ele havia sido pago com uma nota de banco inglesa, que o Banco do Danúbio aceitou como se fosse ouro. Quando Skinski veio até ele, Hildesheim levou-o até o navio e entregou a caixa diretamente para poupar taxas. Isso era tudo o que ele sabia. Fomos procurar por Skinski, mas não conseguimos encontrá-lo. Um dos vizinhos, que não parecia ter muito afeto por ele, disse que ele havia desaparecido há uns 2 dias. O mesmo foi corroborado pelo senhorio, que havia recebido o aluguel da casa com moedas inglesas. Pagamento feito entre as 10 e as 11 da noite passada. Estávamos parados, sem pistas. Enquanto falávamos, um homem correu ofegante e contou que o corpo de Skinski havia sido encontrado dentro do muro da igreja de São Pedro, com a garganta dilacerada como se por algum animal feroz. Aqueles que haviam ido ver a cena recuaram horrorizados, e as mulheres gritavam: "Isso é obra de um eslovaco!" Temíamos que algo semelhante pudesse acontecer com mais alguém envolvido no caso. Tão detalhada e sinistra era a situação. Ao voltarmos para casa, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão definitiva. Todos estavam convencidos de que a caixa estava a caminho, por água, para algum lugar, mas onde exatamente ainda precisaríamos descobrir. De coração pesado, voltamos ao hotel para encontrar Mina. Quando nos reunimos, a primeira coisa a fazer foi discutir se devíamos voltar a confiar em Mina. As coisas estão ficando desesperadoras e, mesmo que seja uma chance arriscada, é uma chance. Como primeiro passo, fui liberado da promessa que fiz a ela. Diário de Mina Harker, 30 de outubro, noite. Eles estavam tão cansados, exaustos e desanimados que não havia nada a ser feito até que descansassem um pouco. Então pedi que todos se deitassem por meia hora enquanto eu organizaria tudo até o momento. Sinto-me tão grata ao homem que inventou a máquina de escrever Travelers e ao Sr. Morris por conseguir uma para mim. Eu me sentiria totalmente perdido ao tentar escrever tudo com uma caneta. Está tudo feito. Pobre querido Jonathan, o que ele deve ter enfrentado, o quanto ele deve estar sofrendo agora. Ele está deitado no sofá, mal respirando, e seu corpo inteiro parece em colapso. Seus olhos estão escuros, seu rosto tenso e pálido. Pobre querido, talvez esteja pensando, e eu o vejo com um rosto todo enrugado pelo esforço de concentração dos pensamentos. Oh, se ao menos eu pudesse ajudá-lo, farei o que puder. Conversei com o Dr. Van Helsing e ele me entregou todos os papéis que ainda não vi. Enquanto eles descansam, lerei tudo cuidadosamente e talvez eu chegue a alguma conclusão. Tentarei seguir o exemplo do professor.
pensar com calma e sem preconceitos, baseando-me apenas nos fatos diante de mim. Acredito que, sob a providência de Deus, fiz uma descoberta. Devo pegar os mapas e olhar neles. Estou mais do que nunca certa de ter razão. Minha mais recente conclusão está pronta. Então devo reunir nosso grupo e expô-la a eles. Eles poderão julgar. Devo ser precisa e cada minuto é precioso. Memorando de Mina Harker, inserido em seu diário. Ponto de investigação. O problema do Conde Drácula é voltar para sua terra natal. A. Ele deve ser levado de volta por alguém. Isso é evidente, pois se ele tivesse poder para se mover como quisesse, poderia ir como homem, lobo, morcego ou de outra forma. Ele evidentemente teme qualquer descoberta ou interferência, no estado de impotência em que deve estar, confinado como está, entre o nascer e o pôr do sol em sua caixa de madeira. B. Como ele será transportado? Aqui um processo de exclusões pode nos ajudar. Por terra? Por trem? Por água? 1. Por terra. Existem dificuldades infinitas, especialmente ao sair de uma cidade. Há pessoas, e as pessoas são curiosas e investigativas. Uma dica, uma suspeita, uma dúvida sobre o que poderia estar na caixa causaria alvoroço. B. Também pode haver impostos aduaneiros ou fiscais a serem pagos. C. Seus perseguidores podem segui-lo. Esta é a sua maior ameaça, e para evitar ser traído, ele tem repelido, tanto quanto pode, até mesmo sua vítima. Eu. 2. Por trem. Não há ninguém responsável pela caixa. Teria que correr o risco de atrasos, e atrasos podem ser fatais com inimigos na trilha. É verdade que ele pode escapar à noite, mas como seria se estivesse em um lugar estranho, sem nenhum refúgio ao qual voar? Isso não é o que ele pretende, e ele não quer arriscar. 3. Por água. Aqui está o meio mais seguro em um aspecto, mas com mais perigos em outro. Na água, ele está indefeso, exceto à noite. Mesmo assim, pode apenas chamar lobos e névoa. Se o navio fosse destruído, a água o afogaria, indefeso como estaria, e ele estaria de fato perdido. Ele poderia fazer o navio se desviar para a terra, mas se a costa fosse inóspita e ele não pudesse se mover, sua posição seria desesperadora. Sabemos pelo relato que ele estava sobre a água, então o que devemos fazer é determinar exatamente qual água. O primeiro passo é perceber exatamente o que ele fez até agora. Então, talvez possamos esclarecer qual deve ser o próximo passo. Primeiramente, devemos diferenciar o que ele fez em Londres, parte de sua ação geral, e o que foi feito por necessidade, após ele ter que improvisar, como vimos. Em segundo lugar, devemos ver o máximo que pudermos deduzir dos fatos que conhecemos, o que ele já fez desde então. Quanto ao primeiro ponto, ele evidentemente pretendia chegar a Galatz, e enviou a nota para Varna para nos enganar, para que não descobríssemos seu meio de fuga da Inglaterra. Seu único e imediato propósito, então, era escapar. A prova disso está na carta de instruções enviada a Emanuel Hildenheim, para liberar e levar a caixa antes do nascer do sol. Também há instrução para Petrov Skinski. Devemos apenas adivinhar isso, mas deve ter havido alguma carta ou mensagem, já que Skinski foi até Hildenheim. Até agora, seus planos foram bem-sucedidos. A czarina Catherine fez uma viagem fenomenalmente rápida, tanto que as suspeitas do capitão Donelson foram despertadas, mas sua superstição aliada à astúcia do conde favoreceu o plano. O conde conduziu a situação a seu favor, atravessando neblinas e tudo mais até ser desembarcado, oculto, em Galatz. Os arranjos do conde foram bem feitos, isso ficou claro. Hildenheim recebeu a caixa, a entregou e ela foi levada por Skinski. E é aí que perdemos sua trilha. Sabemos apenas que a caixa está em algum lugar sobre as águas, em movimento. Os impostos alfandegários foram evitados, se é que existiam. Agora chegamos ao que o conde deve ter feito após sua chegada, em terra, em Galatz. A caixa foi dada a Skinski antes do nascer do sol. Ao nascer do sol, o conde poderia aparecer em sua forma original.
Aqui, nos perguntamos por que Skinsky foi escolhido para ajudar. No diário do meu marido, Skinsky é mencionado como alguém que lidava com os eslovacos que desciam o rio até o porto, e a observação sobre o assassinato ser obra de um eslovaco reflete o sentimento geral contra sua classe. O conde queria isolamento. Minha suposição é a seguinte. Em Londres, o conde decidiu retornar ao seu castelo, por água, como forma mais segura e secreta. Ele foi trazido do castelo por Sgani, ciganos, que provavelmente entregaram a carga a eslovacos, que transportaram as caixas até Varna, onde foram embarcadas para Londres. Esses eslovacos sabiam quem poderia organizar esse serviço de volta. Quando a caixa estava em terra, antes do pôr do sol, algum dos dois, Skinsky ou outro, recebeu instruções sobre como organizar o transporte da caixa por rio. Feito isso, e tendo tudo pronto, o conde apagou seus rastros, como pensava, assassinando seu agente. Minha hipótese é: eu examinei o mapa e descobri que o rio mais adequado para os eslovacos subirem é o Prus, ou o Seref. Li na máquina de escrever, ainda em transe, que ouvi vacas mugindo e água girando no nível dos meus ouvidos, e o rangido de madeira sobre madeira. O conde está em sua caixa, até agora, em um barco aberto, provavelmente movido por remos ou varas, pois o curso é contra a correnteza. Não haveria som de água corrente se estivessem a favor do fluxo. Claro, pode ser tanto Sereth quanto Prus, mas devemos investigar ambos. Destes dois, o Bistritza é o mais navegável, mas o Sereth, em fundo, junta-se ao Prus, que corre até Borgo Pass e leva diretamente ao castelo de Drácula. Isso mostra claramente que o acesso ao castelo pode ser feito por água. Diário de Mina Harker. Continuação. Quando terminei a leitura, Jonathan me tomou nos braços e me beijou. Os outros continuavam a me apertar as mãos, e o Dr. Van Helsing disse: Nossa querida senhora Mina é mais uma vez nossa mestra e professora. Seus olhos viram onde nós estávamos cegas. Agora estamos novamente na trilha e desta vez podemos ter sucesso. Nosso inimigo está em seu estado mais indefesa. E se o alcançarmos durante o dia na água, nossa missão está cumprida. Ele tem uma vantagem, mas é incapaz de acelerar, pois não pode abandonar sua caixa sem que os que o carregam suspeitem. Pois o primeiro sinal seria se ele os tentasse a jogá-lo no rio, para onde perecerá. Ele sabe disso e não fará. Agora vamos ao nosso conselho de guerra, pois aqui e agora devemos decidir o que cada um fará. Providenciarei um barco a vapor e o seguirei, Disse Lord Godalming. e eu cavalos, para seguir pela margem caso desembarque. Disse o Sr. Morris. Bom, Disse o professor. ambas são bons, mas nenhum pode ir sozinho. Deve haver força para enfrentar a necessidade. O eslovaco é forte e rude e carrega armas. Todos os homens sorriram, pois entre eles levavam um verdadeiro arsenal. Disse o Sr. Morris. Trouxe algumas Winchesters. São bem úteis em meio à multidão e podem haver lobos. O conde, lembrem-se, tomou outras precauções. Ele fez requisições que a Sra. Harker não pôde entender completamente. Devemos estar preparados para tudo. Dr. Seward disse. Acho melhor ir com Quincy. Estamos acostumados a caçar juntos, e bem armados, daremos conta de qualquer coisa. Você não deve ir sozinho, Orn. Talvez seja necessário enfrentar os eslovacos, e um ataque direto, pois não suporto a ideia de que aqueles sujeitos tenham armas, arruinaria todos os nossos planos. Não pode haver falhas desta vez. Eles não devem se separar até que o conde esteja morto, e temos certeza, ele não pode reencarnar. Ele olhou para Jonathan ao falar, e Jonathan olhou para mim. Vi que o pobre querido estava em conflito. Claro que ele queria ir comigo, mas então o barco a vapor seria muito provavelmente aquele que o seguiria, o vampiro. Por que hesitei ao escrever a palavra? Ele ficou calado por um momento, e durante o silêncio, o Dr. Van Helsing falou. Amigo Jonathan, isso é para você por dois motivos.
Primeiro, porque você é jovem e corajoso, e sabe lutar, e todas as suas habilidades podem ser necessárias no final. Segundo, é a você que cabe destruí-lo, esse monstro que tanto te feriu, a você e aos seus. Não tenha medo por senhora Mina, ela vai comigo. Eu sou velho, minhas pernas não são tão rápidas como antes e não estou acostumado a montar cavalo para perseguições ou lutas com armas, mas posso cuidar dela. Posso lutar com a mente e posso morrer se for necessário como um homem jovem. Farei assim, enquanto você, Lord Goddard e o amigo Jonathan vão em seu veloz barco a vapor pelo rio, e enquanto John e Kinsey guardam na margem onde o monstro pode desembarcar, levarei a senhora Mina direto ao coração da terra inimiga. Enquanto a raposa estiver presa em sua touca, flutuando no rio corrente, onde não pode escapar, onde não há mais terra firme se ele perder a sua caixa-cofre e seus carregadores eslovacas, temendo o deixarem perecer, seguiremos pela trilha onde Jonathan passou, de Bistritz até Borgo Pass, e encontraremos o castelo de Drácula. Lá, o poder hipnótico da senhora Mina certamente ajudará e ela encontrará o caminho, claro ou escuro, conhecido ou não, após o primeiro sinal de que estamos perto daquele lugar fatídico. Haverá muito o que fazer e outros lugares para santificar, para que esse ninho de víboras seja destruído. Aqui Jonathan o interrompeu com raiva. Você quer dizer, professor Van Helsing, que levaria Mina nesse estado triste e amargurado diretamente para a toca do diabo, dentro das mandíbulas da armadilha mortal? Nem por todo o mundo, nem pelo céu ou pelo inferno. Ele ficou quase sem palavras por um tempo e depois continuou. Você sabe que lugar é aquele? Já viu aquele covil de infame infernal à luz da lua, com formas horrendas e cada ponto de poeira que gira no vento como um monstro se formando? Já sentiu os lábios dos vampiros em sua garganta? Ele se virou para mim, e quando seus olhos encontraram minha testa, ergueu os braços com um grito. Oh, meu Deus, que mulher é esta que carrega tal marca? E ele caiu de joelhos em um colapso de desespero. A voz do professor, firme e clara, como sempre que está mais calmo, soou. Meu amigo, é porque vi a senhora Mina na luz de um lugar terrível que falo. Deus conceda que eu deva levar esse fada. Há trabalho, um trabalho sagrado a ser feito lá, que nossos olhos ainda não viram. Viemos aqui, todos, exceto Jonathan, com olhos purificados pela verdade, para que possamos purificar. Lembre-se, estamos em uma situação terrível. O conde pode escapar desta vez, e ele é forte e astuto, e pode escolher dormir por séculos. Então, quando nosso querido estiver morto, ele pegou minha mão. Será necessário que alguém o acompanhe, e que o faça melhor do que você, Jonathan, poderia. Você nos contou sobre os lábios das vampiras, ouviu suas risadas zombeteiras, ouviu o uivo do lobo que o conde usou para dispersar os homens. Você estremece, e pode estar certo. Meu amigo, isso me dói tanto quanto a você, mas é necessário. Se houver necessidade de quem vá em frente, se for preciso, meu amigo, serei eu quem terá de ir para manter a companhia deles. Faça isso se quiser, disse Jonathan com um soluço abafado. Mas todos nós estaremos sob a guarda de Deus. Mais tarde. Oh, como me fez bem ver o jeito como esses homens bravos trabalhavam. Como as mulheres podem evitar de amar homens tão sinceros, tão verdadeiros, tão corajosos. E como isso me fez pensar no maravilhoso poder do dinheiro. O que ele não pode fazer quando bem aplicado, e o que pode fazer quando não o é.
Senti-me tão grata por Lord Godalming ser rico e por Mr. Morris, que também tem muito dinheiro, estar disposto a gastá-lo livremente. Pois se não fosse por isso, nossa pequena expedição não poderia partir tão prontamente ou com tão boa equipagem quanto com a qual agora ela parte. Não é muito, mas cada item de suprimento foi escolhido com sabedoria. E agora, Lord Godalming e Jonathan têm um belo barco a vapor, pronto para partir a qualquer momento. Dr. Seward e Mr. Morris têm uma dúzia de belos cavalos, bem equipados. Temos todos os mapas e utensílios de várias espécies que podem ser úteis. Professor Van Helsing e eu partiremos no trem das 11h40 para Verest, onde alugaremos uma carruagem para ir até a passagem de Borgo. Estamos levando uma boa quantidade de dinheiro, pois precisaremos comprar uma carruagem e cavalos. Iremos nós mesmos, pois não há ninguém em quem possamos confiar nessa questão. O professor conhece algo de muitas línguas, então nos sairemos bem. Temos também todas as armas, até um revólver de grande porte. Jonathan não ficaria feliz a menos que eu estivesse armada como o restante. Não posso carregar qualquer arma além dessa. A carrego no peito, junto ao coração. O querido Dr. Van Helsing me conforta, dizendo que estou completamente armada como os lobos. O tempo está ficando mais frio a cada hora, e há flocos de neve que vêm em vão como avisos. Mais tarde. Levei toda a minha coragem para dizer adeus ao meu querido. Talvez nunca nos vejamos novamente. Coragem, Mina. O professor está me olhando com intensidade. Seu olhar é um aviso. Não deve haver lágrimas agora, a não ser que seja para que Deus as deixe cair com alegria. Diário de Jonathan Harker, 30 de outubro, noite. Estou escrevendo isso à luz da fornalha do barco a vapor. Lord Godalming está abastecendo-a. Ele é experiente nesse trabalho, como foi por anos com seus próprios barcos no Tâmisa e outro nos braços de Norfolk. Quanto aos planos, finalmente decidimos que o palpite de Mina estava correto e que se algum curso d'água fosse utilizado para o retorno do conde ao seu castelo, os rios Seret e Prut e a junção com o Bistritza seriam o caminho. Descobrimos que em algum ponto da latitude 47 ao norte, esse seria o melhor lugar para cruzar a terra entre o rio e os Cárpatos. Não temos medo de seguir com boa velocidade durante a noite. Há bastante água e as margens são largas o bastante para fazer curvas, mesmo no escuro, exceto em lugares estreitos. Lord Godalming insiste que eu durma por um tempo, pois é suficiente que apenas um fique de vigia. Mas não consigo dormir. Como posso descansar enquanto esse perigo paira sobre minha querida e ela está se dirigindo para aquele lugar horrível? Meu único conforto é que estamos nas mãos de Deus. Somente por essa fé me parece mais fácil morrer do que viver. E assim me livrar de todos esses problemas. Mr. Morris e o Dr. Seward já haviam saído a cavalo antes de partirmos. Eles precisam seguir pela margem do rio para alcançar outras terras, onde possam ver um bom trecho do rio e evitar serem seguidos por nossos inimigos. Eles têm, para os primeiros trechos, 2 homens para guiá-los e levá-los a cavalo de reserva, 4 ao todo, para não levantar suspeitas. Quando dispensarem os homens, o que acontecerá em breve, eles mesmos cuidarão dos cavalos. Pode ser necessário que se juntem a nós. Assim, podem carregar todo o grupo. Uma das celas tem um assento móvel e pode ser adaptada para Mina, se necessário. É uma grande aventura em que estamos. Aqui, enquanto avançávamos na escuridão, com o frio do rio nos cortando, com o medo crescendo, tudo vem à tona. Com todos os sons misteriosos da noite ao redor de nós, parece que estamos à deriva em lugares e caminhos desconhecidos. Num mundo inteiro de coisas obscuras e terríveis. Godalming está fechando a porta da fornalha. 31 de outubro. Ainda seguindo em frente. O dia chegou e Godalming está dormindo. Estou de vigia. Amanhã está amargamente fria. O calor da fornalha é reconfortante. Ainda bem que temos casacos pesados. Até agora passamos por poucos barcos, mas nenhum deles tinha a bordo qualquer caixa ou pacote que se parecesse com o que procuramos. Os homens ficaram assustados cada vez que ligamos nossa lanterna elétrica neles e caíam de joelhos e oravam. 1º de novembro, à noite. Nenhuma notícia durante todo o dia. Não encontramos nada do que procuramos. Agora passamos para dentro de Bistritza.
E se nossa suposição estiver errada, perdemos a chance. Revistamos cada barco, grande e pequeno. Hoje de manhã uma tripulação nos levou por um barco do governo e nos tratou adequadamente. Vimos nesse movimento de assuntos suaves em Fundu, onde o Bistritsa corre para o Seret, uma bandeira romena que agora hasteamos. Com cada barco que revistamos desde então, essa artimanha tem funcionado. Tínhamos todo o respeito deles e nenhum se opôs ao que escolhemos pedir ou fazer. Alguns dos eslovacos disseram que um barco passou por eles, indo mais rapidamente que o normal, e tinham uma tripulação dupla a bordo. Isso foi antes de chegarmos a Fundu, então não puderam nos dizer se o barco entrou no Bistritsa ou continuou pelo Seret. Em Fundu, não conseguimos obter nenhuma informação sobre tal barco, então ele deve ter passado durante a noite. Estou começando a sentir sono. O frio talvez esteja me afetando, e minha natureza deve descansar. Godalming insiste que eu durma a primeira vigília. Deus abençoe por toda a sua bondade a pobre e querida Mina e a mim. 2 de novembro, de manhã. Está claro agora. Aquele bom sujeito não quis me acordar. Diz que teria sido pecado, pois eu dormia tão pacificamente e estava esquecendo meus problemas. Parece brutalmente egoísta de minha parte ter dormido tanto e o ter deixado vigiando toda a noite, mas ele estava certo. Sou um novo homem nesta manhã, e enquanto me sento aqui e o observo dormir, posso ver que isso é necessário tanto para a condução do barco quanto para a sua vigilância. Posso sentir que minha força e energia estão voltando. Fico imaginando onde estará a Mina agora, e Van Helsing também. Eles deveriam ter ido para Veresti ontem, a quarta-feira. Levariam algum tempo para conseguir a carruagem e os cavalos. Então, se tivessem começado e viajado rápido, estariam agora na passagem de Borgo. Deus os guie e ajude. Tenho medo de pensar no que pode acontecer. Se ao menos pudéssemos ir mais rápido, mas não é possível. Os motores trepidam e fazem seu máximo. Pergunto-me como o Dr. Seward e o Sr. Morris estarão se saindo. Parecem haver infinitos riachos descendo das montanhas na direção do rio. Entretanto, nenhum deles é muito grande agora, apesar de que são terríveis, sem dúvida, após o inverno, quando o gelo derrete, e assim os cavaleiros não deverão encontrar muitos obstáculos. Espero que antes que cheguemos no Straba possamos reencontrá-los, pois se até então não tivermos alcançado o Conde, será necessário nos reunirmos para decidir o que fazer então. Diário do Dr. Seward, 2 de novembro. 3 dias na estrada. Nenhuma notícia e não tempo para escrever mesmo que houvesse, pois cada momento é precioso. Tivemos apenas o estritamente necessário para os cavalos, mas estamos ambos aguentando maravilhosamente. Aqueles dias de aventuras estão se mostrando úteis. Precisamos continuar. Nunca nos sentiremos felizes até vermos o barco novamente à vista. 3 de novembro. Ficamos sabendo em Fundu que o barco havia subido para Bistritsa. Queria que não estivesse tão frio. Há sinais de que a neve está vindo, e se ela cair fortemente, nos impedirá. Nesse caso, precisaremos de um trenó e seguir no estilo russo. 4 de novembro. Hoje soubemos que o barco foi atrasado por um acidente ao tentar forçar uma passagem em uma corredeira. Os barcos eslovacos nos ajudaram com uma corda e com sua perícia na condução. Alguém os viu apenas algumas horas antes. Goram é um remador experiente, e evidentemente, foi ele quem ajustou o barco em forma após o acidente. Por fim, conseguiram subir as corredeiras com ajuda local, e estão novamente na perseguição. Temo que o barco não esteja melhor por causa do acidente. Os camponeses dizem que, desde que voltou à água calma novamente, ele tem parado de vez em quando, sempre que está à vista. Precisamos avançar mais rápido do que nunca. Nossa esperança pode ter sido desperdiçada. Diário de Mina Harker, 31 de outubro. Chegamos a Everest ao meio-dia. O professor me disse que esta manhã, ao amanhecer, ele mal conseguia se mover, e tudo que eu pude dizer foi: escuro e silencioso. Ele agora está se recuperando. Diz que mais tarde tentará comprar cavalos adicionais para que possamos trocá-los ao longo do caminho. Temos mais de 70 milhas pela frente. O campo é solitário e, mais que tudo, interessante.
Se estivéssemos sob outras condições, quão maravilhoso seria vê-lo. Se Jonathan e eu estivéssemos dirigindo agora, imagino quão prazeroso seria. Veríamos novas pessoas e lugares, aprenderíamos algo da vida delas e encheríamos nossas memórias com todas as cores e encantos dessa bela e pitoresca terra, com seu lado selvagem, suas belezas e seu povo encantador. Mas, infelizmente... Mais tarde, Dr. Van Helsing retornou. Ele conseguiu carruagem e cavalos, e está agora preparando o nosso jantar, e partiremos em 1 hora. A estalajadeira está preparando uma grande bolsa de provisões. Parece bastante para um batalhão. O professor a encoraja e me sussurra que pode levar 1 semana até que consigamos boa comida novamente. Ele também tem feito compras e enviou para casa uma maravilhosa quantidade de casacos de pele, mantas e todo tipo de coisas quentes. Não haverá chance de passarmos frio. Em breve partiremos. Tenho medo de pensar no que pode acontecer. Estamos verdadeiramente nas mãos de Deus. Só Ele sabe o que pode acontecer. E a Ele eu rezo, com toda a força da minha alma triste e humilde, para que Ele vigie meu amado marido. Que aconteça o que acontecer, Jonathan saiba que eu o amei e o honrei mais do que posso dizer, e que meu último e mais verdadeiro pensamento será sempre por ele. Drácula, capítulo 27, final. Diário de Mina Harker, 1º de novembro. Viajamos o dia inteiro, e em boa velocidade. Os cavalos parecem saber que estão sendo bem tratados, pois seguem voluntariamente em toda a jornada no melhor ritmo possível. Já passamos por tantas trocas e sempre encontramos o mesmo, que somos levados a pensar que a jornada será tranquila. O Dr. Van Helsing é lacônico. Ele diz aos fazendeiros que está com pressa para chegar a Bistritz e os paga bem para fazerem a troca de cavalos. Tomamos sopa quente ou café ou chá e seguimos viagem. É um país encantador, cheio de belezas de todos os tipos, e o povo é corajoso, forte, simples e parece cheio de boas qualidades. São muito, muito supersticiosos. Na primeira casa onde paramos, quando a mulher que nos serviu viu a cicatriz em minha testa, fez o sinal da cruz e apontou 2 dedos para mim, para afastar o mal-olhado. Acredito que chegaram ao ponto de colocar uma dose extra de alho na comida. E eu não suporto alho. Desde então, tenho tido cuidado de não tirar o chapéu ou véu, e assim evitei suas suspeitas. Estamos viajando rapidamente, e como não temos motorista para espalhar histórias, estamos à frente das fofocas, mas temo que o mal-olhado nos siga de perto por todo o caminho. O professor parece incansável, o dia inteiro sem descansar, embora ele tenha me feito dormir por um bom tempo. Ao pôr do sol, ele me hipnotizou e disse que respondi como de costume. Escuridão, água ondulante e madeira rangendo. Então nosso inimigo ainda está no rio. Estou com medo de pensar em Jonathan, mas de algum modo não temo por ele, nem por mim. Escrevo isso enquanto esperamos numa fazenda para que os cavalos estejam prontos. Dr. Van Helsing está dormindo. Pobrezinho, ele parece muito cansado e grisalho, mas sua boca está tão firme quanto a de um conquistador. Mesmo em seu sono, parece firme em sua resolução. Quando começamos bem, devo deixá-lo descansar enquanto eu dirijo. Direi a ele que temos dias pela frente e que não devemos quebrar agora, quando a maior parte de nossa força ainda será necessária. Tudo está pronto. Estamos prestes a partir. 2 de novembro, manhã. Fui bem sucedida e tomamos a direção durante toda a noite. Agora o dia está claro, com um céu azul. Há uma estranha sensação de ar, um peso pesado, por falta de palavra melhor. Quero dizer que nos oprime a ambos. Está muito frio, e somente nossos casacos quentes nos mantêm confortáveis. Ao amanhecer, Van Helsing me hipnotizou, e como sempre respondi. Escuridão, madeira rangendo e rugido da água. Então o rio ainda está mudando, conforme sobem. Espero que meu querido não corra nenhum perigo mais do que o necessário. Mas estamos nas mãos de Deus. 2 de novembro, noite. Conduzimos o dia todo. O país vai ficando mais selvagem à medida que avançamos, e os grandes picos dos Cárpatos, que estavam tão distantes de nós em Everest e tão baixos no horizonte, agora parecem se levantar à nossa frente. Acho que fazemos esforço para parecer animados. Em fazê-lo, animamos a nós mesmos. Van Helsing diz que até amanhã de manhã devemos alcançar a passagem de Borgo.
As casas são muito poucas aqui, e o professor diz que os últimos cavalos que conseguirmos terão que seguir conosco, já que talvez não possamos trocá-los novamente. Ele conseguiu 2 a mais, além dos 2 que trocamos, de modo que agora temos uma carruagem com uma tração dupla. Os cavalos são pacientes e bons, e não nos causam problemas. Não estamos preocupados com outros viajantes, então, mesmo que eu possa dirigir, devemos chegar à passagem com luz do dia. Não queremos chegar antes disso. Então vamos com calma e revezamos para descansar. O que o amanhã nos trará. Vamos buscar o lugar onde meu pobre querido sofreu tanto. Deus conceda que onde ele esteja possa ser guiado novamente, e que ele se digne vigiar meu marido e aqueles que nos são caros, e que estão em tão grande perigo. Quanto a mim, não sou digna de sua vista. Sou impura aos seus olhos, e somente quando ele se dignar a me aceitar, poderei me apresentar diante dele como uma das que não incorreram em sua ira. Memorando de Abraham Van Helsing, 4 de novembro. Isto é para meu velho e verdadeiro amigo John Seward, MD, de Purfleet, Londres, caso eu não o veja novamente. Pode ser necessário explicar. É de manhã e escrevo junto ao fogo que ilumina a noite que acabei de passar, com a ajuda da senhora Mina. Está frio, muito frio, tão frio que a névoa cinzenta pesada está cheia de neve, a qual cairá quando o solo estiver congelado o suficiente para recebê-la. Parece ter afetado a senhora Mina. Ela está tão pesada de cabeça o dia todo que não está como costuma ser. Ela dorme, e dorme profundamente. Ela que costuma ser tão alerta, literalmente não fez nada o dia inteiro. Ela até perdeu o apetite. Não fez nenhuma anotação em seu pequeno diário. Ela que escrevia com tanta fidelidade a cada pausa. Algo me sussurra que nem tudo vai bem. No entanto, esta noite ela está mais viva. Seu longo sono durante o dia a revigorou e restaurou, pois agora está tão doce e radiante como sempre. Ao pôr do sol, tentei hipnotizá-la, mas, ai de mim, sem nenhum efeito. O poder tem diminuído a cada dia, e esta noite falhou completamente. Bem, seja feita a vontade de Deus, seja ela qual for e para onde quer que nos leve. Agora aos fatos históricos, pois como Madame Mina não escreve em sua estenografia, devo eu mesmo, com meu jeito antiquado e pesado, registrar o que acontece, para que nenhum de nossos dias fique sem relato. Chegamos à passagem de Borgo, pouco depois do nascer do sol de ontem. Quando vi os sinais da aurora, preparei-me para a hipnose. Paramos a carruagem e descemos, para que nada nos perturbasse. Improvisei um leito com peles, e Madame Mina, deitando-se, entregou-se como de costume, porém mais lentamente e por menos tempo do que nunca, ao sono hipnótico. Como antes veio a resposta, escuridão e o redemoinho de água. Então ela despertou, luminosa e radiante, e seguimos nosso caminho, logo alcançando a passagem. Neste momento e lugar, ela se encheu de um fervor ardente. Alguma nova força orientadora se manifestou nela, pois apontou para uma estrada e disse: É por aqui. Como você sabe disso? Perguntei. Claro que eu sei. Ela respondeu e após uma pausa acrescentou: Acaso meu Jonathan não percorreu este caminho e não escreveu sobre sua viagem? A princípio achei um pouco estranho, mas logo percebi que havia apenas uma estrada secundária como aquela. É pouco usada e bem diferente da estrada principal de carruagem, que vai de Bukovina até Bistritz, que é mais larga, firme e movimentada. Assim, seguimos por este caminho. Quando encontrávamos outras trilhas, nem sempre tínhamos certeza se eram mesmo estradas, pois estavam abandonadas e cobertas por uma leve camada de neve. Apenas os cavalos sabiam, e só eles. Dei-lhes rédea livre, e eles prosseguiam com paciência. Pouco a pouco, encontramos todas as coisas que Jonathan havia anotado naquele diário maravilhoso.
Depois seguimos por muitas horas. No começo pedi a Madame Mina que dormisse. Ela tentou e conseguiu. Dormiu o tempo todo, até que por fim comecei a me sentir desconfiada e tentei acordá-la. Mas ela continuava a dormir e eu não conseguia despertá-la por mais que tentasse. Não queria forçar demais com receio de lhe fazer mal, pois sabia que ela havia sofrido muito e que o sono às vezes era tudo para ela. Acho que eu mesmo cochilei, pois de repente me senti culpado, como se tivesse feito algo errado. Despertei de um salto com as rédeas ainda nas mãos e os bons cavalos seguiam no mesmo passo ritmado de sempre. Olhei para baixo e vi que Madame Mina ainda dormia. Estava perto da hora de pôr do sol e sobre a neve a luz do sol se derramava em um grande fluxo amarelo dourado, de modo que projetávamos longas sombras sobre o lugar onde a montanha se erguia tão íngreme. Estávamos subindo, e tudo era, tão selvagem e pedregoso, como se fosse o fim do mundo. Então eu despertei Madame Mina. Dessa vez, ela se levantou sem maiores problemas, e então eu tentei pô-la em sono hipnótica. Mas ela não dormia, como se eu nem estivesse ali. Ainda assim, eu tentei. E tentei mais, até que de repente me dei conta de que estávamos na escuridão. Olhei ao redor e percebi que o sol havia se posto. Madame Mina riu, e eu me virei para olhá-la. E ela agora estava completamente desperta e com uma aparência tão boa como nunca a tinha visto desde aquela noite em Carfax, quando entramos pela primeira vez na casa do conde. Fiquei surpreso e um tanto inquieto, mas ela estava tão radiante, tão terna e atenciosa comigo que me esqueci de todo o medo. Acendi uma fogueira, trouxemos suprimentos de lenha. Ela preparou a comida enquanto eu soltava os cavalos e os deixava amarrados em abrigo para que pudessem se alimentar. Quando voltei para a fogueira, ela já tinha meu jantar pronto. Fui ajudá-la, mas ela sorriu e me disse que já havia comido, que estava com tanta fome que não quis esperar. Não gostei nada disso e fiquei com sérias dúvidas, mas temi assustá-la, e por isso me calei. Ela me ajudou e eu comi sozinha. Depois nos enrolamos em peles e nos deitamos ao lado da fogueira. E eu disse a ela para dormir enquanto eu montava guarda. Mas logo me esqueci da vigília. E quando de repente me lembrei de que estava de guarda, a encontrei deitada em silêncio, mas desperta, olhando para mim com olhos tão brilhantes. 1, 2 vezes mais isso se repetiu e acabei dormindo bastante, até antes do amanhecer. Quando acordei, tentei hipnotizá-la, mas ai de mim, embora ela fechasse os olhos obedientemente, não conseguia dormir. O sol subiu, e subiu mais, e então o sono veio para ela, tarde demais, mas tão pesado que não conseguia acordá-la. Tive que erguê-la nos braços e colocá-la, ainda adormecida, na carruagem, depois de já ter arreado os cavalos e deixado tudo pronto. Madame ainda dorme, e em seu sono ela parece mais saudável e com as faces mais rubras do que antes. E isso não me agrada, e eu estou com medo. Muito medo. Eu tenho medo de tudo, até de pensar, mas devo seguir meu caminho. A aposta que fazemos é entre a vida e a morte, ou algo ainda maior. E não podemos vacilar. 5 de novembro, amanhã, que eu seja preciso em tudo, pois embora você e eu tenhamos presenciado juntos coisas estranhas, talvez à primeira vista pense que eu, Van Helsing, enlouqueci, que os muitos horrores e a prolongada tensão nos nervos acabaram por transtornar minha mente.
Ontem viajamos o dia todo, sempre nos aproximando das montanhas e entrando cada vez mais em terras selvagens e desertas. Havia grandes precipícios ameaçadores e muitas quedas d'água. A natureza parecia ter tido ali seu próprio carnaval em tempos antigos. Madame Mina ainda dormia, e dormia sem parar. E embora eu estivesse com fome e a tivesse saciado, não conseguia acordá-la, nem mesmo para comer. Comecei a temer que o feitiço fatal do lugar estivesse sobre ela, fragilizada como está por aquele batismo do vampiro. Bem, disse a mim mesmo, se ela dormia o dia todo, então que eu não durma à noite. Enquanto viajávamos por uma estrada acidentada, pois havia ali um caminho antigo e imperfeito, baixei a cabeça e acabei cochilando. Novamente acordei com uma sensação de culpa e de tempo perdido e encontrei Madame Mina ainda dormindo, com o sol já baixo no horizonte. Mas tudo havia de fato mudado. As montanhas ameaçadoras pareciam estar mais distantes e estávamos perto do topo de uma colina íngreme, no cume da qual havia um castelo, tal como Jonathan descreveu em seu diário. Imediatamente senti ao mesmo tempo exultação e medo, pois agora, para o bem ou para o mal, o fim estava próximo. Acordei Madame Mina e tentei mais uma vez hipnotizá-la, mas, ai de mim, em vão, e só tarde demais. Então, antes que a grande escuridão caísse sobre nós, pois mesmo após o pôr do sol, os céus ainda refletiam o sol jaído sobre a neve, e tudo ficou, por um tempo, em um grande crepúsculo. Tirei os cavalos da carruagem e os alimentei no melhor abrigo que pude encontrar. Depois acendi uma fogueira e perto dela acomodei Madame Mina, agora desperta e mais encantadora do que nunca, sentada confortavelmente entre suas mantas. Preparei comida, mas ela não quis comer, dizendo apenas que não sentia fome. Não insisti, conhecendo sua debilidade, mas eu mesma comi, pois precisava estar forte para o que quer que viesse. Então, com medo do que poderia acontecer, tracei um grande círculo ao redor de onde Madame Mina estava sentada, para seu conforto e proteção. E sobre esse círculo, espalhei um pouco da hóstia consagrada, triturando-a finamente, para que tudo ficasse bem protegido. Ela permaneceu imóvel o tempo todo, tão imóvel quanto um cadáver, e ia ficando cada vez mais pálida, até que a neve era mais branca do que ela, e não disse uma só palavra. Mas quando me aproximei, ela se agarrou a mim e percebi que a pobre alma tremia da cabeça aos pés com um estremecimento doloroso de sentir. Disse-lhe então, quando já estava um pouco mais calma: "Você não quer vir para junto do fogo? Pois eu queria pô-lo à prova, ver do que ainda era capaz." Ela se levantou obediente, mas ao dar o primeiro passo, parou e ficou como se tivesse sido atingida por um raio. "Não posso", disse ela, e permaneceu em silêncio. Eu me alegrei, pois sabia que se ela não podia atravessar, nenhum daqueles que temíamos poderia fazer. Ainda que houvesse perigo para seu corpo, sua alma ainda estava a salvo. Logo os cavalos começaram a relinchar desesperados e a se debater contra as rédeas, até que fui até eles e os acalmei. Quando sentiram minhas mãos sobre eles, relincharam baixinho, como em alegria, lamberam minhas mãos e ficaram quietos por um tempo. Muitas vezes, durante a noite, fui até eles, até chegar à hora mais fria, quando toda a natureza parece atingir seu ponto mais baixo, e todas as vezes minha presença os acalmava. Na hora fria, o fogo começou a se apagar, e eu estava prestes a sair para reabastecê-lo.
pois agora a neve caía em rajadas rápidas, acompanhada por uma névoa gelada. Mesmo na escuridão, havia algum tipo de luz, como sempre há sobre a neve, e parecia que os redemoinhos de neve e as espirais de neblina tomavam a forma de mulheres com vestidos esvoaçantes. Tudo estava envolto num silêncio mortal e lúgubre, apenas quebrado pelos relinchos dos cavalos, que se encolhiam, como se estivessem apavorados diante do pior. Comecei a sentir medo, medos horríveis, mas então me veio a sensação de segurança dentro daquele círculo onde eu estava. Também comecei a pensar que minhas visões eram fruto da noite, da escuridão, do cansaço que havia sofrido e da terrível ansiedade. Era como se as lembranças de todas as experiências horrendas de Jonathan estivessem me confundindo, pois os flocos de neve e a névoa começaram a girar e rodopiar ao redor, até que pude vislumbrar, como sombras, aquelas mulheres que tentaram beijar. E então os cavalos se encolheram ainda mais, gemendo de terror como homens em dor. Nem mesmo o impulso da loucura lhes dava forças para fugir. Tive medo por minha querida Madame Mina, quando aquelas figuras estranhas se aproximaram e começaram a rodear. Olhei para ela, mas ela permanecia calma e me sorria. Quando eu tentei dar um passo na direção da fogueira, a fim de reavivá-la, ela me segurou e me impediu de avançar, sussurrando, como uma voz que se ouve em sonho. Tão baixa era. Não vá lá fora. Aqui você está seguro. Voltei-me para ela e, olhando em seus olhos, disse, mas e você? É por você que eu temo? Ao que ela riu, uma risada baixa e irreal, e disse, Temer por mim? Por que temer por mim? Ninguém está mais seguro deles no mundo do que eu. Enquanto eu tentava entender o significado de suas palavras, uma rajada de vento fez a chama da fogueira saltar, e eu vi a cicatriz vermelha em sua testa. Então, ai de mim, eu soube. Se não soubesse, logo teria aprendido, pois as figuras gigantes de névoa e neve se aproximaram mais, mas sempre permanecendo fora do círculo sagrado. Então começaram a se materializar, até que, se Deus não tirou minha razão, pois vi com meus próprios olhos, estavam ali, em carne viva, as mesmas 3 mulheres que Jonathan vira no quarto, quando quiseram beijar-lhe o pescoço. Reconheci os corpos ondulantes, os olhos brilhantes e duros, os dentes brancos, a coloração viva, os lábios voluptuosos. Sorriram para a pobre e querida Madame Mina, e à medida que sua risada ecoava pelo silêncio da noite, entrelaçaram os braços e apontaram para ela, dizendo com aquelas vozes tão doces e cintilantes, que Jonathan dissera serem de uma doçura intolerável, como a de taças de cristal afinadas com água. Venha, irmã. Venha até nós. Com medo, voltei-me para minha pobre Madame Mina, e meu coração saltou como uma chama de alegria, pois o terror em seus doces olhos, a repulsa, o horror, contavam ao meu coração uma história cheia de esperança. Graças a Deus, ela ainda não era uma delas. Agarrei alguns gravetos que estavam ao meu lado e, segurando uma hóstia, avancei contra aquelas criaturas em direção à fogueira. Elas recuaram diante de mim e soltaram aquela risada baixa e horrível. Alimentei o fogo e não as temi, pois sabia que estávamos seguros diante de nossas proteções. Elas não podiam se aproximar de mim enquanto eu estivesse assim armado, nem de Madame Mina enquanto ela permanecesse dentro do círculo, do qual ela não podia sair, assim como elas não podiam entrar. Os cavalos haviam cessado de gemer e jaziam imóveis no chão.
A neve caía suavemente sobre eles e estavam cada vez mais brancos. Eu soube, então, que para aquelas pobres criaturas o terror já havia acabado. E assim permanecemos até que o vermelho da alvorada começou a penetrar a névoa nevada. Eu estava desolado, com medo, cheio de angústia e terror. Mas quando aquele lindo sol começou a subir no horizonte, a vida voltou para mim. Com a chegada da aurora, aquelas figuras horrendas se dissolveram na névoa e na neve giratória. Os véus de sombra transparente afastaram-se em direção ao castelo e desapareceram. Instintivamente, com a chegada da aurora, voltei-me para Madame Bina com a intenção de hipnotizá-la. Mas ela jazia em um sono profundo e súbito, do qual eu não conseguia despertá-la. Tentei hipnotizá-la mesmo dormindo, mas ela não deu qualquer resposta. Nenhuma, absolutamente. E o dia amanheceu. Temo ainda me mover. Fiz minha fogueira e fui ver os cavalos. Todos estavam mortos. Hoje tenho muito o que fazer aqui. E espero até que o sol esteja bem alto, pois pode haver lugares onde eu preciso ir, nos quais a luz do sol, ainda que obscurecida pela neve e pela névoa, será para mim uma proteção. Vou me fortalecer com o de jejum, e então irei ao meu trabalho terrível. Madame Mina ainda dorme, e graças a Deus ela está calma em seu sono. Diário de Jonathan Harker, 4 de novembro, à noite. O acidente com a lancha foi algo terrível para nós. Se não fosse por isso, já teríamos alcançado o barco há muito tempo. E agora minha querida Mina estaria livre. Temo só de pensar nela, lá pelos ermos próximos daquele lugar horrível. Conseguimos cavalos e seguimos a trilha. Escrevo estas linhas enquanto Godalming se prepara. Estamos armados. Os Tigani que se cuidem se quiserem lutar. Oh, se ao menos Morris e Seward estivessem conosco, só nos resta ter esperança. Se eu não escrever mais, adeus, Mina. Que Deus te abençoe e te guarde. Diário do Dr. Seward, 5 de novembro. Com o amanhecer, vimos o grupo dos Tigani à nossa frente, disparando para longe do rio com sua carroça. Cercavam-na em um amontoado, apressando-se como se estivessem acuados. A neve cai suavemente e há uma estranha excitação no ar. Pode ser fruto da nossa própria agitação, mas a sensação de opressão é estranha. Ao longe, ouço o uivar dos lobos. A neve os faz descer das montanhas, e há perigos para todos nós, de todos os lados. Os cavalos estão quase prontos, e logo partiremos. Cavalgamos rumo à morte de alguém. Só Deus sabe quem, ou onde, ou o que, ou quando, ou como será. Memorando do Dr. Van Helsing. 5 de novembro, à tarde. Ao menos estou são, graças a Deus por essa misericórdia, ao menos, embora prová-lo tenha sido terrível. Quando deixei a senhora Mina dormindo dentro do círculo sagrado, tomei o caminho até o castelo. O martelo de ferreiro que levei na carruagem desde Veresti foi útil. Embora as portas estivessem todas abertas, arranquei-as das dobradiças enferrujadas para o caso de alguma má intenção ou acaso infeliz as fechar. E eu, estando lá dentro, não pude mais sair. A amarga experiência de Jonathan me serviu aqui. Pela lembrança de seu diário, encontrei o caminho até a velha capela, pois sabia que era ali que residia minha tarefa. O ar era opressivo. Parecia haver algum fedor sulfuroso que às vezes me deixava tonto. Ou havia um rugido em meus ouvidos, ou eu ouvia ao longe o uivo dos lobos. Então me lembrei de minha querida senhora Mina e me vi em terrível situação. O dilema me mantinha em seu poder. A ela eu não ousava trazer para este lugar, mas a deixar segura do vampiro naquele círculo sagrado, e ainda assim, mesmo lá, haveria os lobos. Resolvi que minha tarefa estava aqui,
e que quanto aos lobos devíamos nos submeter, se fosse essa a vontade de Deus. De todo modo, era apenas a morte e a liberdade, além disso. Assim fiz minha escolha por ela. Se fosse apenas por mim, a escolha teria sido fácil. A boca do lobo seria melhor para repousar do que o túmulo do vampiro. Então fiz minha escolha de prosseguir com meu trabalho. Eu sabia que havia ao menos 3 sepulturas a encontrar. Sepulturas habitadas, por isso busquei e encontrei uma delas. Ela jazia em seu sono de vampiro, tão cheia de vida e de uma beleza voluptuosa que estremeci, como se estivesse prestes a cometer um assassinato. Não duvido que nos tempos antigos, quando tais coisas aconteciam, muitos homens que se propunham uma tarefa como a minha, por fim viam seu coração fraquejar, e com ele a coragem. Assim, adiavam, até que a mera beleza e o fascínio da empurra não morta os hipnotizavam, e ali permaneciam. E permaneciam até que o sol se punha, e o sono do vampiro se desfazia. Então, os belos olhos da formosa mulher se abriam e lançavam olhares de amor, e a boca voluptuosa se oferecia a um beijo, e o homem era fraco. E assim vinha mais uma vítima para o redil dos vampiros, mais uma a engrossar as fileiras sombrias e macabras dos não-mortos. Sem dúvida, certa fascinação, pois fui tocado apenas pela presença de uma criatura assim, mesmo jazendo ela como jazia num túmulo corroído pelo tempo e pesado com a poeira dos séculos, apesar daquele odor horrendo, semelhante ao das tocas do conde. Sim, fui tocado, eu, Van Helsing, com todo o meu propósito e com minha motivação de ódio, fui tocado por um anseio por demora, que parecia paralisar minhas faculdades e emperrar minha própria alma. Talvez fosse a necessidade do sono natural e a estranha opressão do ar que começavam a me dominar. É certo que eu estava a cair no sono, o sono de olhos abertos, de quem se rende a uma doce fascinação, quando atravessou o ar silencioso pela neve um longo e baixo lamento, tão cheio de dor e compaixão que me despertou como o som de uma trombeta, pois era a voz de minha querida Madame Mina que eu ouvira. Então reanimei-me para minha tarefa horrenda, e ao arrancar as tampas de outros túmulos, encontrei mais uma das irmãs, a outra de pele escura. Não ousei deter-me a contemplá-la como fizera com sua irmã, temendo que mais uma vez eu começasse a cair sobre seu encanto. Mas continuei a busca, até que por fim encontrei em um túmulo alto e grandioso, como se feito para alguém muito amado, aquela outra irmã formosa, a que eu vira, como Jonathan, se formar a partir dos átomos da névoa. Ela era tão bela de se ver, tão radiante, tão voluptuosamente perfeita, que o próprio instinto de homem em mim, esse que leva alguns de nosso sexo a amar e proteger o dela, fez minha cabeça girar como uma emoção nova. Mas, graças a Deus, o lamento da alma de minha querida Madame Mina ainda não cessara em meus ouvidos. E antes que o feitiço pudesse avançar sobre mim, enchi-me de coragem para minha obra selvagem. A essa altura eu já havia revistado todos os túmulos da capela, tanto quanto pude perceber, e como apenas 3 desses fantasmas de não mortos nos haviam cercado durante a noite, considerei que não haveria mais nenhum ativo entre eles. Restava um túmulo maior que todos os outros, imenso e nobremente proporcionado. Sobre ele havia apenas uma palavra: Drácula. Este então era o lar dos não-mortos, do rei vampiro,
aquele a quem tantos outros deviam sua existência. Seu vazio falava com eloquência, confirmando aquilo que eu já sabia. Mas antes eu comecei a devolver àquelas mulheres as suas verdadeiras mortes através do meu terrível trabalho. Coloquei um pouco da hóstia no túmulo de Drácula e assim eu bani para ele, como um dos não-mortos, para sempre. Então começou minha tarefa horrenda e eu a temia. Se fosse apenas uma, teria sido relativamente fácil. Mas eram 3. Começar tudo novamente 2 vezes, depois de já ter cometido um ato de horror. Pois se já fora terrível com a doce senhorita Lucy, o que não seria com aquelas estranhas que haviam sobrevivido por séculos e que haviam se fortalecido com o passar dos anos, que teriam, se pudessem, lutado por suas vidas impuras. Oh, meu amigo John, foi um trabalho de carniceira. Se eu não tivesse sido fortalecido pelos pensamentos dos mortos e dos vivos, sobre os quais pairava tal sombra de medo, eu não teria conseguido continuar. Eu ainda tremo. E tremo muito, embora até tudo está terminado. Graças a Deus, meus nervos tenham resistido. Se eu não tivesse visto a paz no primeiro rosto e a alegria que sobre ele se espalhou pouco a pouco antes da dissolução final, como a realização de que a alma havia sido salva, eu não teria conseguido prosseguir com minha carnificina. Eu não teria suportado os gritos horríveis enquanto a estaca penetrava, os espasmos do corpo contorcendo-se e os lábios espumando sangue. Eu teria fugido de terror e deixado meu trabalho inacabado. Mas tudo acabou, e agora posso ter piedade daquelas pobres almas, posso chorar por elas, ao pensar em cada uma repousando placidamente em seu pleno sono da morte por uma breve instante antes de desaparecer. Pois, amigo John, mal a minha faca separava a cabeça de cada uma e todo o corpo começava a se dissolver e desintegrar em pó, como se a morte, que deveria ter vindo há séculos, enfim se impusesse e proclamasse de uma vez em voz alta: eu estou aqui. Antes de deixar o castelo, dentro do círculo onde Madame Mina dormia, ela despertou de seu sono e, ao me ver, gritou em dor por tudo o que eu havia suportado. Venha! Ela disse. Vamos sair deste lugar horrível. Vamos ao encontro do meu marido, que eu sei que está vindo em nossa direção. Ela estava magra, pálida e fraca, mas seus olhos eram puros e brilhavam com fervor. Fiquei feliz ao ver sua palidez e doença, pois minha mente ainda estava cheia do horror recente daquele sono vampiresco e rubro. E assim, com confiança e esperança, e ainda cheios de medo, seguimos para o leste ao encontro de nossos amigos, e dele, que segundo Madame Mina me disse, ela sabia que estavam vindo ao nosso encontro. Diário de Mina Harker, 6 de novembro. Era fim de tarde, quando o professor e eu tomamos nosso caminho rumo ao leste, de onde eu sabia que Jonathan estava vindo. Não andávamos rápido, embora o caminho fosse uma descida íngreme, pois precisávamos levar pesados cobertores e mantas conosco. Não ousávamos enfrentar a possibilidade de ficar sem calor no frio e na neve. Também levamos parte de nossos mantimentos, pois estávamos em uma desolação absoluta e, tanto quanto podíamos ver através da queda de neve, não havia sequer sinal de uma habitação. Quando já tínhamos caminhado cerca de 1 milha, fiquei cansada com o peso da caminhada e sentei-me para descansar. Então olhamos para trás e vimos onde a silhueta nítida do castelo de Drácula cortava o céu. Pois estávamos tão profundamente abaixo da colina sobre a qual o castelo estava erguido, que o ângulo de perspectiva das montanhas dos Cárpatos ficava muito abaixo dele. Víamos o castelo em toda sua grandeza, empoleirado a 1000 pés no cume de um precipício escarpado, e aparentemente separado por um grande abismo
da encosta da montanha adjacente em todos os lados. Havia algo de selvagem e sobrenatural naquele lugar. Ouvíamos o uivo distante dos lobos. Estavam longe, mas o som, mesmo abafado pela queda de neve que amortecia tudo, era carregado de terror. Eu sabia, pela maneira como o Dr. Van Helsing examinava os arredores, que ele estava tentando encontrar algum ponto estratégico onde ficaríamos menos expostos em caso de ataque. A trilha rude ainda descia colina abaixo. Podíamos acompanhá-la através da neve acumulada. Depois de pouco tempo, o professor fez um sinal para mim, então me levantei e fui até ele. Ele havia encontrado um lugar maravilhoso, uma espécie de cavidade natural na rocha, com uma entrada parecida com uma porta entre 2 blocos de pedra. Ele me pegou pela mão e me conduziu para dentro. Veja, Disse ele. aqui você estará protegida. E se os lobos vierem, poderei enfrentá-los um por um. Ele trouxe nossas peles, fez um ninho aconchegante para mim, pegou algumas provisões e insistiu para que eu comesse. Mas eu não consegui comer. Tentar sequer era repulsivo para mim. E por mais que eu quisesse agradá-lo, não consegui me forçar a isso. Ele parecia muito triste, mas não me repreendeu. Pegando seu binóculo do estojo, subiu ao topo da rocha e começou a vasculhar o horizonte. De repente, ele gritou. Olhe, senhora Mina, olhe, olhe. Eu me levantei num salto e fiquei ao lado dele sobre a rocha. Ele me entregou os binóculos e apontou. A neve agora caía com mais força e girava ferozmente ao redor, pois um vento forte começava a soprar. No entanto, havia momentos em que havia pausas entre as rajadas de neve e eu conseguia ver bem ao redor. Do ponto elevado em que estávamos, era possível enxergar uma grande distância, e ao longe, além da vasta imensidão branca de neve, pude ver o rio estendido como uma fita preta, cheia de voltas e curvas, enquanto seguia seu caminho. Bem à nossa frente, e não muito distante, na verdade tão perto que me perguntei como não havíamos notado antes, vinha um grupo de homens montados, avançando apressadamente. No meio deles estava uma carroça, um longo Leiterwagon, que balançava de um lado para o outro, como o rabo de um cachorro abanando a cada desnível do caminho. Contornados contra a neve como estavam, pude ver pelas roupas dos homens que eram camponeses ou ciganos de algum tipo. Sobre a carroça havia um grande caixote quadrado. Meu coração deu um salto ao vê-lo, pois senti que o fim se aproximava. O entardecer já vinha, e eu sabia muito bem que ao pôr do sol, a coisa que até então esperava aprisionada ali ganharia nova liberdade e poderia, em qualquer uma de muitas formas, escapar de toda perseguição. Com medo, voltei-me para o professor. Para minha consternação, porém, ele não estava lá. Um instante depois, eu o vi abaixo de mim. Ao redor da rocha, ele havia traçado um círculo, como aquele em que havíamos nos abrigado na noite anterior. Quando o completou, voltou a ficar ao meu lado, dizendo: Pelo menos aqui você está segura dele. Ele tirou os binóculos de mim e, no instante seguinte, a neve varreu todo o espaço visível abaixo. Veja, Disse ele. eles vêm rápido, estão açoitando os cavalos e galopando o mais rápido que podem. Ele fez uma pausa e falou com um tom sombrio. Eles estão correndo contra o pôr do sol. Podemos estar atrasados. Seja feita a vontade de Deus. Logo em seguida veio outra rajada ofuscante de neve e vento forte, e toda a paisagem foi encoberta. Um segundo depois, porém, e mais uma vez os binóculos estavam fixos na planície. Então veio um súbito grito. Olhe, 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 veja! 2 cavaleiros estão vindo depressa pela encosta. Devem ser Quincy e John. Pegue os binóculos. Veja, antes que a neve os encubra. Peguei e olhei. Os 2 homens podiam ser o Dr. Seward e o Sr. Morris. Eu sabia com certeza que nenhum deles era Jonathan. Ao mesmo tempo, eu sabia que Jonathan estava à frente. Olhando ao redor, vi no lado norte da comitiva 2 outros homens, cavalgando em velocidade vertiginosa. Um deles eu sabia que era Jonathan, e o outro, claro, devia ser Lord Godalming. Eles também estavam se aproximando do grupo com a carroça. Quando contei ao professor, ele gritou como um menino de escola. E depois de olhar atentamente até a neve tornar a visão impossível, ele preparou sua espingarda Winchester para uso, contra a rocha na entrada de nosso abrigo. Eles estão todos convergindo. Disse ele. Quando a hora chegar, teremos os ciganos cercados por todos os lados. Peguei meu revólver pronto para usar, pois enquanto falávamos o barulho ficou mais alto e mais próximo. Quando a nevasca cessou por um momento,
olhamos novamente. Era estranho ver a neve caindo em flocos pesados perto de nós, e além dela o sol brilhando mais forte, e se deitando sobre os picos das montanhas. Varrendo a planície à nossa frente, eu podia ver ali e acolá pontos se movendo sozinhos e em duplas, mais próximos e em menor número. Os lobos estavam se reunindo para alcançar sua presa. A cada instante parecia que uma era inteira passava. O vento veio agora em rajadas ferozes, e a neve era lançada com fúria ao ser varrida em redemoinhos giratórios. Às vezes podíamos ver a 1,5 metros à frente, mas em outros momentos, o som oco e uivante do vento sobre nós parecia limpar o espaço do ar ao nosso redor para que pudéssemos ver longe. Estávamos tão acostumados a observar o nascer e o pôr do sol que sabíamos com precisão quando ele viria. E sabíamos agora que antes que muito tempo passasse, ele se poria. Foi difícil acreditar no relógio. Nossa vigília foi menos de 1 hora naquela fenda rochosa antes que vários grupos começassem a se reunir sobre nós. O vento aumentava com rajadas mais ferozes e varridas mais amargas e mais constantes do norte. Parecia que nada, a não ser os lobos, podia se mover. Mesmo com suas rajadas ocasionais, a neve caiu. Podíamos distinguir claramente os indivíduos de cada grupo, os que perseguiam e os perseguidores. Estranhamente, aqueles que eram perseguidos pareciam perceber, ou pelo menos sentir, que estavam sendo caçados. Eles pareciam saber que algo terrível os esperava, pois se abaixavam cada vez mais em direção à base das montanhas. Mais perto e mais perto eles vieram. O professor e eu nos agachamos atrás de nossa rocha e seguramos nossas armas, prontos. Eu podia ver que ele estava determinado a impedir que passassem. Todos, sem exceção, estavam completamente alheios à nossa presença. De repente, 2 vozes gritaram: Parem! Parem! Uma era de Jonathan, elevada em um tom apaixonado. A outra, a voz forte e resoluta do Sr. Morris, com um comando tranquilo. Os ciganos talvez não soubessem a língua, mas não havia como errar o tom, fosse qual fosse a língua em que as palavras fossem ditas. Instintivamente, eles puxaram as rédeas, e naquele instante Lord Godalming e Jonathan surgiram de um lado, enquanto Dr. Seward e Mr. Morris vinham do outro. O líder dos ciganos, um homem de aparência imponente que montava seu cavalo como um centauro, fez um gesto para que recuassem, e em voz feroz, deu uma ordem a seus companheiros para que continuassem. Eles golpearam os cavalos, que avançaram. Mas os 4 homens ergueram seus rifles Winchester e, de forma inequívoca, ordenaram que parassem. No mesmo momento, Dr. Van Helsing e eu nos levantamos atrás da rocha e apontamos nossas armas para eles. Ao verem que estavam cercados, os homens apertaram as rédeas e pararam. O líder se voltou para eles e disse uma palavra, e imediatamente, cada membro do grupo cigano puxou a arma que carregava, faca ou pistola, e se preparou para atacar. O confronto começou num instante. O líder, com um rápido movimento das rédeas, lançou seu cavalo à frente e, apontando primeiro para o sol, agora quase tocando o topo das colinas, e depois para o castelo, disse algo que eu não compreendi. Em resposta, os 4 homens do nosso grupo saltaram de seus cavalos e correram em direção à carroça. Eu deveria ter sentido medo terrível ao ver Jonathan em tamanha situação de perigo. Mas o ardor da batalha devia ter se apoderado de mim tanto quanto deles. Não senti medo, apenas um desejo selvagem e arrebatador de agir. Ao ver a movimentação rápida de nosso grupo, o líder dos ciganos deu uma ordem. Seus homens imediatamente se agruparam ao redor da carroça, num tipo de esforço desorganizado, cada um empurrando e se acotovelando na ânsia de cumprir o comando. No meio de tudo isso, pude ver que Jonathan, de um lado do círculo de homens, e Quincy, do outro, forçavam passagem até a carroça. Era evidente que estavam decididos a concluir sua missão antes que o sol se pusesse. Nada parecia detê-los ou sequer atrasá-los. Nem as armas apontadas ou as facas reluzentes dos ciganos à frente, nem o uivar dos lobos atrás pareciam atrair sua atenção. A impetuosidade de Jonathan e a clareza manifesta de seu propósito pareciam intimidar os que estavam à sua frente. Instintivamente, eles se encolhiam e o deixavam passar. Num instante, ele saltou sobre a carroça e, com uma força que parecia inacreditável, ergueu a grande caixa e a lançou por cima da roda, ao chão. Enquanto isso, o Sr. Morris teve que usar a força para atravessar o seu lado do círculo dos Scunny. Durante todo esse tempo, eu observava Jonathan com a respiração suspensa, mas pelo canto do olho, via Quincy avançando desesperadamente e via as facas dos ciganos brilharem quando ele abria caminho entre eles, sendo atacado.
Ele se defendia com seu grande punhal de caça, e a princípio pensei que ele também tivesse passado ileso. Mas quando ele saltou ao lado de Jonathan, que agora já havia descido da carroça, pude ver que com a mão esquerda ele apertava o lado do corpo e o sangue jorrava entre seus dedos. Ainda assim, ele não hesitou, pois enquanto Jonathan, com uma energia desesperada, atacava uma das extremidades do caixão, tentando arrancar a tampa com seu grande cúcre, Quincy investia furiosamente contra o outro lado com seu punhal de caça. Sob o esforço dos dois, a tampa começou a ceder. Os pregos se soltaram com um rangido agudo e o topo da caixa foi lançado para trás. A essa altura, os ciganos, vendo-se sob a mira dos rifles Winchester e à mercê de Lord Godalming e do Dr. Seward, haviam se rendido e não ofereciam mais resistência. O sol já quase se punha sobre o topo das montanhas e as sombras de todo o grupo se estendiam longas sobre a neve. Vi o conde deitado dentro da caixa sobre a terra, parte da qual fora lançada sobre ele com a queda brusca da carroça. Estava mortalmente pálido, como uma figura de cera, e os olhos vermelhos brilhavam com aquela expressão horrível e vingativa que eu conhecia bem demais. Enquanto eu olhava, vi o sol poente e o olhar de ódio nele se transformou em triunfo. Mas naquele mesmo instante, veio o golpe reluzente da grande faca de Jonathan. Eu gritei ao vê-la atravessar a garganta, e ao mesmo tempo, o punhal de Quincy Morris cravou-se no coração. Foi como um milagre, diante de nossos olhos, e quase no tempo de uma respiração, todo o corpo se desfez em pó e desapareceu de nossa vista. Serei grata enquanto viver, por mesmo naquele momento de dissolução final, haver no rosto uma expressão de paz, algo que jamais poderia ter imaginado ali. O castelo de Drácula se recortava agora contra o céu avermelhado, e cada pedra de suas ameias destruídas se destacava à luz do sol poente. Os ciganos, atribuindo-nos de alguma forma a responsabilidade pelo desaparecimento extraordinário do morto, viraram-se sem dizer palavra e partiram como se fugissem pela vida. Os que estavam a pé pularam sobre o Leiter-Wagon e gritaram aos cavaleiros para que não os deixassem para trás. Os lobos, que haviam recuado para uma distância segura, seguiram atrás deles, deixando-nos a sós. O Sr. Morris, que havia caído ao chão, apoiava-se no cotovelo, mantendo a mão pressionada contra o lado do corpo. O sangue ainda jorrava entre seus dedos. Corri até ele, pois o círculo sagrado já não me impedia. Os dois médicos também o fizeram. Jonathan ajoelhou-se atrás dele e o ferido reclinou a cabeça sobre seu ombro. Com um suspiro, ele tomou com esforço fraco minha mão na dele. A que ainda não estava manchada de sangue. Deve ter visto a angústia em meu rosto, pois sorriu para mim e disse: Fico mais do que feliz por ter sido útil. Oh, Deus! Exclamou de repente, erguendo-se com dificuldade até sentar-se e apontando para mim. Valia a pena morrer por isso. Olha! Olha! O sol já repousava sobre o cume da montanha, e seus raios vermelhos incidiam sobre o meu rosto, banhando-o em luz rosada. Num só impulso, os homens se ajoelharam e um profundo e sincero amém brotou de todos, enquanto seus olhos acompanhavam a direção para a qual ele apontava, enquanto o moribundo dizia: Graças a Deus, pois nada foi em vão. Veja, a neve não é mais pura que sua fronte. A maldição se foi. E para nossa amarga dor, com um sorriso e em silêncio, ele morreu. Um cavalheiro valente. Nota: 7 anos atrás, todos nós passamos pelas chamas, e a felicidade de alguns de nós, desde então, cremos que valeu bem a dor que suportamos. É uma alegria a mais para Mina e para mim que o aniversário de nosso filho caia no mesmo dia em que Quincy Morris morreu. Sei que sua mãe guarda em segredo a crença de que parte do espírito de nosso bravo amigo passou para ele. Seu conjunto de nomes liga todos os membros do nosso pequeno grupo de homens, mas nós o chamamos de Quincy. No verão deste ano, fizemos uma viagem à Transilvânia e revisitamos os antigos lugares que foram e ainda são para nós repletos de memórias vívidas e terríveis. Era quase impossível acreditar que aquilo que vimos com nossos próprios olhos e ouvimos com nossos próprios ouvidos fosse realmente verdade. Todo vestígio do que havia acontecido havia desaparecido.
O castelo permanecia como antes, erguido bem alto acima de uma terra desolada. Quando voltamos para casa, começamos a falar do passado, sobre o qual agora podíamos olhar sem desespero, pois Godalming e Seward estão ambos felizmente casados. Tirei os papéis do cofre onde estavam guardados desde nosso retorno há tanto tempo. Ficamos impressionados com o fato de que, em meio a toda a massa de material que compõe este registro, há pouquíssimos documentos autênticos. Nada além de uma pilha de folhas datilografadas, exceto os cadernos mais recentes de Mina, Seward e meus próprios, e o memorando de Van Helsing. Seria difícil pedir a alguém, mesmo que quiséssemos, que aceitasse tudo isso como prova de uma história tão inacreditável. Van Helsing resumiu tudo, com o nosso menino sentado em seu colo. Não queremos provas. Não pedimos que ninguém acredite em nós. Este menino saberá um dia que sua mãe é uma mulher corajosa e nobre. Já conhece sua doçura e dedicação amorosa. Mais tarde compreenderá como alguns homens a amaram tanto que ousaram arriscar tudo por ela. Jonathan Harker. Bem, galera, finalmente terminamos. Foi um prazer estar aqui narrando para vocês esse romance incrível. Também, assim como foi um prazer estar convivendo com nossos radioatores. Mas antes de encerrar aqui a postagem, eu vou passar pelos radioatores, como a gente já tinha avisado, né? E pelos personagens que cada um interpretou. A começar por mim mesmo. Vitor Machado interpretou Drácula. Interpretou também o seu arqui-inimigo, o Dr. Van Helsing, e o Jonathan Harker. Tomé Genka, no papel do Dr. John Seward. Eduarda Bona, encarnando Mina Harker, née Murray. Diogo Machado, nos papéis de Arthur Holmwood, Quincy Morris e Renfield. Aqui, Vitória Machado interpretando o papel de Lucy Vensterra. E aqui, Babá Terror interpretando as esposas de Drácula.